Boa noite, irmãos. Estamos aqui começando mais um culto para glorificar o nome do nosso Deus. E eu vou iniciar fazendo uma oração. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais esse dia que estamos aqui, Senhor, rendendo glórias, ó Pai, ao Teu nome, Senhor Deus, com os nossos louvores, ó Pai, ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus. Continue a falar aos nossos corações, Senhor, e que tudo que venhamos fazer seja para a honra e glória do Senhor, e que mesmo nas situações, ó Pai, de pandemia e tudo, que nós não venhamos de adorar o nome do Senhor, Pai, que possamos não deixar de glorificar, Senhor Deus, e que nada foge do Teu controle, Senhor. Então nos dá sabedoria cada dia, cuida de nós, como o Senhor já tem feito. Muito obrigada por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas e ainda vai fazer. Nós pedimos que o Senhor venha abençoar o louvor, a palavra, Senhor Deus, e que tudo que viemos fazer aqui seja para glorificar e para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Em Isaías 43, versículo 10 e 11 diz: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Que venhamos glorificar o nome do nosso Deus, como diz essa canção, vem, essa é a hora da adoração. Que possamos glorificar o nome do nosso Deus com toda alegria, independente do que esteja acontecendo. E agora em nossas casas, com a nossa família, que possamos glorificar e adorar o Senhor de todo o nosso coração, em espírito e em verdade, em nome de Jesus, amém.
não tem outro Salvador senão a Ti, Senhor. Não há outro Deus senão a Ti. Então, glória, majestade, glorificado é o nome do Senhor. O Senhor é grande, Senhor, muito digno de ser louvado, Pai.
além, Senhor, daqui, Senhor, para que possamos ver, Senhor Deus, com os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos ver, Senhor, e agir segundo o teu coração, ó Pai. Então nos leva além, Senhor, para te adorar, Senhor Deus, além do que somos aqui, ó Pai, além dos nossos pecados, Senhor Deus. Peço perdão, Senhor, porque mesmo, ó Pai, sem merecer, o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. E o Senhor permite, ó Pai, que nos acheguemos a Ti, Senhor. Então leva-nos além, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Primeiro a Ti, adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que sou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, Tu és incomparável.
possam fluir, Senhor, palavras verdadeiras, ó Pai. Que cada palavra que cantamos aqui, Senhor, possa ser uma oração, um agradecimento, uma forma de agradecer o nome do Senhor, que é digno de ser louvado, ó Pai. Muito obrigada por essa oportunidade. Nós sabemos que muitas pessoas não podem glorificar o nome do Senhor nesse momento, ó Pai, porque não estão nas suas casas, ó Pai, estão hospitalizados, ó Pai, não tem condições nem de falar. Senhor Deus, tem misericórdia, mas vem com a tua mão, vem com o teu poder, com a tua cura, Senhor Deus, e continua nos sustentando, Senhor. Te agradeço por mais esse momento e fala conosco, fala aos nossos corações através da tua palavra. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. A todos os amados irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma noite de domingo, nós temos o privilégio de estar na casa do Senhor, mesmo cada um de nós estando em seu lar, mas nós estamos na casa do Senhor, porque o Senhor está conosco, mesmo em nossos lares, cada um reunido com a sua família, e onde o Senhor está, é a casa dele. Por isso nós podemos dizer que, embora nós não sejamos fisicamente reunidos na igreja, nós estamos na casa do Senhor, não é verdade? Então que Ele mesmo te abençoe nesta noite, você que já teve a oportunidade de celebrar a glória dEle, a honra dEle, os atributos dEle, juntamente com o nosso ministério de louvor, celebrando com esses cantos que foram entoados no culto desta noite. Agora nós temos o privilégio de ouvir a palavra do Senhor, a mensagem que o Senhor tem para o meu coração, para o seu coração. Eu tenho certeza que você teve uma semana cheia de desafios, cheia de lutas, mas uma semana de grandes vitórias, de inúmeras vitórias, e eu tenho certeza que cada um desses desafios que o Senhor te propôs foi para te dar a vitória. E agora nós chegamos no domingo, que é o dia do Senhor, e nos reunimos na presença dEle para termos novamente a nossa energia espiritual, nosso vigor espiritual fortalecido, restabelecido. É somente pela graça, pela misericórdia do Senhor que a gente consegue obter isso. Nós não somos nada, nós não somos ninguém, se não for o Senhor. É como disse Moisés: se o Senhor não for conosco, daqui nós não vamos arredar o pé. Assim deve ser conosco. Lá na caminhada do deserto, Moisés sabia que se o Senhor não fosse com eles durante aquela caminhada, não adiantava eles arredarem o pé. Então, durante os dias dessa semana, quando nós arredamos o pé e fomos fazer aquilo para o qual o Senhor nos convocou, nos arregimentou, nós tivemos o privilégio, a bem-aventurança de ter a companhia bendita do Senhor. Então, que Ele te abençoe e te guarde. Abra sua Bíblia agora, se você puder, aí na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura do verso 19 até o verso 25. Texto que fala do privilégio que nós, os cristãos, temos de ter acesso à presença do Senhor. Olha que coisa linda, que revelação maravilhosa da palavra do Senhor para o meu coração e o seu coração nesta noite. Abra aí, Hebreus 10, verso 19 até o verso 25. Diz assim, o subtítulo, o título aí do parágrafo, diz assim: o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra nessa noite. Vamos fazer uma oração, agradecer ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos a tua palavra, que o Senhor nos dá a oportunidade de ler nesta noite.
Nós te agradecemos o cuidado do Senhor conosco, a visitação do Senhor a cada coração, ó Deus, durante o louvor, desde a abertura desse culto. Já podemos experimentar a manifestação graciosa do Senhor para conosco. Agora pedimos que o Senhor receba este culto, ó Deus, no teu trono da glória, como uma oferta daqueles que te adoram em espírito e em verdade. Nós às vezes cantamos, a tua igreja te adora. Nós queremos de fato te adorar em espírito e em verdade. Recebe, Senhor, as nossas vidas no teu altar nesta hora. Fala conosco, ó Deus, visita cada coração. Dá-nos aquele desejo de ouvir a tua voz, aquele interesse de compreender a vontade do Senhor e, sobretudo, um desejo, uma disposição inabaláveis de colocar isso em prática em nossas vidas para a glória e honra do Senhor. E é em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Meus amados irmãos, durante a leitura nós podemos observar aqui que o autor da carta aos Hebreus está chamando a nossa atenção para um privilégio, que é um privilégio único, que é, sem dúvida, o melhor de todos eles, que a gente pode experimentar nessa vida. Nós, no nosso relacionamento com o Senhor, nós temos muitos privilégios, muitas bênçãos, muitas coisas boas que nos alegram o coração. As pessoas lá fora também, que não querem saber de Deus, como fruto da graça de Deus também, tem muitas coisas boas que trazem, levam alegrias a elas e assim por diante. Mas esse privilégio é único, que é o privilégio de estar na presença do Senhor, de ter acesso à presença do Senhor. E você observa que o autor da carta nos chama a atenção para esse privilégio que nós temos, essa oportunidade que nós temos, e ele nos traz algumas características com as quais nós devemos chegar até a presença do Senhor. Quando nós colocamos isso em prática, isso é uma evidência de que nós estamos de fato vivendo na presença do Senhor. Você pode observar apenas uma breve alusão ao contexto aqui do texto, para clarear melhor para nós, para nos ajudar a entender o que o Espírito Santo está dizendo aqui nesse trecho da carta. Mas você observa que ele vem aqui nos capítulos, a partir do capítulo 7, 8 e 9, não vamos ler, porque é muita coisa, mas ele vem falando sobre a obra de Cristo Jesus no seu aspecto sacerdotal, ou seja, Jesus como o sacerdote, como a oferta, como aquele que se entregou por nós, para que a nossa dívida do pecado fosse paga e o caminho da nossa presença até o Senhor fosse restaurado, e agora nós temos acesso à presença do Senhor por intermédio de Cristo Jesus. Isso é uma linguagem sacerdotal, baseada na linguagem do Antigo Testamento, o princípio do sacerdócio levítico. Agora, deixa eu só fazer um parênteses aqui para contextualizar melhor para os nossos dias. Em outras palavras, isso que o autor está dizendo quando ele diz aqui: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e o caminho que ele nos consagrou pelo seu véu, isto é, pela sua carne, não é? Ele, em outras palavras, está falando sobre a salvação. E como resultado dessa salvação em Cristo Jesus, nós temos o compromisso da santificação pessoal na presença do Senhor. Então, veja bem, nós, todos os seres humanos, estão na condição de pecadores, caídos, né, por causa da desobediência de Adão e Eva lá no Éden, e aí o pecado entrou no mundo, e agora nós estamos separados de Deus. Deus enviou Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, nos deu a vida eterna. Jesus morreu por você, morreu para te dar vida, e vida em abundância, morreu por mim. E agora, aqueles que recebem essa obra de Cristo Jesus, crendo nele como Senhor e Salvador de suas vidas, eles agora têm esse privilégio de chegar até a presença do Senhor. Essa aproximação nessa linguagem aqui sacerdotal é sinônimo de santificação. Quanto mais nós vivemos uma vida natural, uma vida carnal, uma vida comprometida com o pecado, mais nós vamos distanciando de Deus, embora cristãos. Não estou falando, não é da salvação. A salvação é uma dádiva de Deus. Deus em Cristo nos concedeu a salvação. Agora, salvos, é nossa responsabilidade buscar a santificação. Então, essa palavra do autor aqui da carta aos Hebreus,
ela inclui essa salvação que Jesus conquistou para nós como sacerdote, como oferta que era oferecida lá no altar do templo, essa figura da obra de Jesus. Quando Jesus foi pregado naquela cruz, ele estava como o Cordeiro de Deus, sendo oferecido como sacrifício perfeito por mim e por você, para nos dar a vida eterna. Agora, salvos nele, por intermédio dele, nós temos agora esse privilégio, a honra e ao mesmo tempo a responsabilidade de adentrar, de aproximar aí com intrepidez do Santo dos Santos. Então, o Santo dos Santos, para aqueles que não lembram, que não sabem ainda, né, era uma parte do templo, era a parte principal do templo de Salomão, o templo lá do Antigo Testamento, onde ficava a arca, e aquele local representava a presença plena de Deus. Então somente o sumo sacerdote podia entrar ali naquele local uma vez no ano, no dia da expiação, conforme está descrito lá em Levítico capítulo 16, e ele entrava para fazer o sacrifício geral pela nação durante aquele ano. Todo ano, eles repetiam, Jesus veio e entrou uma única vez. Então por isso que ele diz assim: tendo pois intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, é como se ele dissesse: tendo pois intrepidez para chegar até a presença de Deus. A santificação, amados, o ato de santificar não é uma coisa fácil. Você abandonar o pecado, abandonar as coisas erradas e começar a fazer as coisas certas de acordo com a palavra do Senhor, não é uma coisa tão simples. Há práticas pecaminosas que saem das nossas vidas num piscar de olhos, mas há outras práticas que a gente leva anos, é uma luta, e quando a gente pensa que venceu, é quando a gente se vê caindo de novo naquela mesma prática. E isso não é porque a gente é pior do que você, pior do que o outro, ou você de repente nessa situação é pior do que o outro cristão, não, é a luta que nós temos. Então algumas práticas estão tão arraigadas em nós, estão tão identificadas com as nossas fraquezas humanas, enquanto seres humanos caídos pelo pecado, que a gente não consegue se libertar delas facilmente. É a realidade. E aí por isso que o autor já coloca bem claro: a gente precisa ter intrepidez. Intrepidez é coragem, é força, é ousadia, com vontade mesmo. Então ele diz: tendo pois ousadia e intrepidez para entrar no Santo dos Santos, ou seja, para chegar até a presença de Deus. E ele diz por onde? Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então aí é uma alusão, uma relação com o corpo de Jesus pregado na cruz, não é isso? Ele comparando com aquele véu que fazia a separação do templo. Lá quando Mateus escreve os momentos finais da morte de Jesus, no capítulo 26, capítulo 27 também, Mateus descreve que uma das coisas que aconteceu foi que quando Jesus deu o seu último suspiro, o véu do templo rasgou de cima a baixo, como se fosse Deus veio de cima e rasgou o véu. Ou seja, agora aquele local que era fechado, que ninguém tinha acesso, agora estava livre. Então, passando por esse véu que separava o Santo dos Santos da outra parte do templo, porque o templo tinha esse lugar do Santo dos Santos, que ficava a arca, tinha outro local que era onde os sacerdotes faziam o sacrifício, depois tinha os chamados átrios, os judeus, homens, das mulheres judias e dos gentios. E aí quem tinha acesso à presença de Deus ali, o Santo dos Santos, era só o sumo sacerdote. Agora Jesus veio com o seu sacrifício na cruz. Jesus veio e abriu o caminho para que eu e você, por intermédio de Cristo Jesus, pudéssemos ter acesso à presença de Deus. Então eu queria compartilhar com você nessa noite algumas características daquele que vive na presença do Senhor. Ou seja, como que eu devo me aproximar de Deus, como que eu devo viver na presença. Ele escreve aqui a partir do versículo 22, né, ele diz assim: como que a gente deve chegar até a presença do Senhor. São características que ele deixa para nós. Então você observa que são alguns verbos. Olha só, o primeiro deles, então ele diz assim: olha, tendo pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, ou seja, Jesus Cristo, nosso sacerdote. Aí ele diz assim: aproximemo-nos com sincero coração. Então a primeira característica que ele deixa para nós aqui: nós temos que aproximar com um coração sincero, em plena certeza de fé
tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. São expressões de purificação. Então, ou seja, nós devemos aproximar do Senhor com um coração sincero. Uma das coisas que mais ofende o Senhor, uma das práticas que mais ofende, que ele mais chamou atenção no Antigo Testamento, Jesus veio no Novo Testamento colocando a mesma coisa, essa hipocrisia religiosa, com a qual nós às vezes queremos viver na presença do Senhor. Ou seja, nós vamos ao culto, nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós participamos das programações da igreja, mas no fundo Deus sabe que a gente não está nem aí, que não há sinceridade no nosso coração. Nós estamos apenas cumprindo uma tabela eclesiástica, dando satisfação às pessoas, mas Deus sabe que é pura hipocrisia no nosso coração. Então o autor está chamando atenção para isso. Então, quando o povo de Deus estava numa completa desobediência, o profeta Isaías dizia assim: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O povo cantava, o povo celebrava, o povo recitava a palavra do Senhor, mas o coração deles estava longe. É como hoje, nós viemos à igreja, mas o nosso coração está lá no nosso trabalho, está lá naquilo que nós vamos fazer durante a semana, está lá nas programações da televisão, que está doido para chegar domingo à noite para assistir, e assim por diante, e a gente não é sincero diante do Senhor. Então o autor está dizendo, uma das características da aproximação, da nossa chegada à presença do Senhor, é essa sinceridade de coração. Jesus repetiu isso também quando ele falou sobre a questão da hipocrisia daqueles adoradores do seu tempo. Ele repetiu o que o profeta Isaías disse: ele disse, povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se você observar uma leitura superficial dos evangelhos, você vai observar que Jesus, ele não passou a mão na cabeça de ninguém. Todos aqueles pecados, aquelas práticas que não agradavam, que eram contrários à palavra de Deus, Jesus condenou, Jesus chamou a atenção, dando a oportunidade de arrependimento, é claro. Mas a classe que Jesus dirigiu as palavras mais duras era a classe dos religiosos da época. Por causa da religião deles? Não, por causa da hipocrisia deles. Isso que ofendia profundamente o Senhor, porque eles honravam o Senhor, praticavam a lei, seguiam os rituais da lei, mas aquilo era puro exterior. Lá no íntimo da sua alma, no profundo do seu coração, aquele povo não tinha nada daquilo que eles estavam vivendo. Então essa é uma das características. Nós precisamos aproximar com essa sinceridade de coração, agradando o Senhor, tratando as nossas feridas, nos derramando na presença dele, usando os nossos talentos, os nossos dons para honrar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para que a pessoa dele se manifeste em nossas vidas e não nós apenas de maneira superficial. Essa é a primeira. Então olha o 22, aproximemos com o coração sincero. O 23, ele diz, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ou seja, nós devemos aproximar da presença do Senhor com firmeza essa esperança inabalável que nós temos. Ou seja, amados, quando nós olhamos a realidade que nós vivemos, nós observamos que muitas vezes a realidade não nos mostra perspectivas de vitória, perspectivas grandiosas, não é? Mas ele diz, nós devemos aproximar, guardando essa confissão, aquilo que nós confessamos, a esperança que está no nosso coração. Ou seja, que nós cremos, que há uma esperança em nós, que o apóstolo Paulo diz que é uma esperança inconfundível. O professor Yair David, que é um nome meio esquisito, mas é o nome dele, isso, Yair David, escreveu um livro, o Evangelho segundo Abraão, onde ele diz da promessa à realidade. Ele mostra na vida de Abraão a distância que havia entre a realidade que ele vivia naqueles dias e a promessa. Muitas vezes as nossas vidas são assim. A gente está vivendo uma situação tal, principalmente nesses dias de pandemia, de crise, de desafios, de lutas que nós enfrentamos. A gente olha ao nosso redor e a gente não consegue enxergar perspectivas, não é isso? As pessoas sofrendo, as pessoas doentes, as dificuldades financeiras surgindo, e a gente olha assim, e as pessoas, mesmo cristãs, começam a desanimar. Mas a proposta da palavra de Deus, o desafio da palavra do Senhor, é que a gente guarde essa
confissão, essa esperança inabalável que há em nós, para que a gente possa ir à frente sem vacilar, para a glória de Deus. Portanto, meus amados, nós não devemos então só aproximar com o coração sincero, mas também guardar firme essa esperança que há em nós. Mas também o verso 24 ele fala de outra característica. Ele diz assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Você observou como é que vai fazendo como que o movimento vai se desenvolvendo? Primeiro, em direção a Deus, com sinceridade de coração. Depois, em direção a nós, a cada um, ou seja, a confissão da esperança, aquilo que está no meu coração. Eu preciso atentar para isso, para que eu possa aproximar do Senhor com firmeza de fé, com expectativa, com esperança, com confiança. Agora, a partir do 24, ele volta para o próximo. Aí agora é o estímulo que nós devemos fazer para poder promover a comunhão. E aí como que é isso? Ele diz: consideremos também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. A gente precisa lembrar que amar, promover um relacionamento fundamentado no amor, antes de ser amado ou ser amada, é amar primeiro. Ou seja, você que anseia por ter um relacionamento agradável a Deus, comunhão com as pessoas, você que precisa tomar a iniciativa, você que precisa promover a comunhão. Então é exatamente isso que o autor da carta aos Hebreus está dizendo: consideremos-nos também uns aos outros. Considerar é você valorizar, é você levar em conta alguém, você ter consideração por alguém. Então esse é que é o ponto das nossas vidas, que muitas vezes nós somos caracterizados por um egoísmo pecaminoso, onde a gente acha que as pessoas que têm que agir, as pessoas que têm que vir até nós, quando na verdade o princípio bíblico é nós que temos que ir até ele. Então considerar uns aos outros é o objetivo, a gente promover essa comunhão. Andar na presença do Senhor é pensar no outro em primeiro lugar. Aliás, nós estamos vivendo dias onde nós temos uma oportunidade grandiosa de pensar nas pessoas. Essa pandemia é uma oportunidade que nós temos para abençoar vidas, com o nosso comportamento correto, de acordo com as autoridades de saúde, e com o nosso testemunho fiel daquilo que Jesus pode fazer, ou seja, as ações dele, a nossa postura diante dele, com segurança, com prudência, com moderação, mas confiantes. É o nosso testemunho. Assim nós estamos pensando no próximo. Então a igreja, amados, ela é caracterizada por pessoas que consideram o outro, não que exigem o outro. Andar na presença do Senhor, amar uns aos outros, é agir dessa forma, quando nós consideramos o outro. E aí essa atitude interior que nós temos nos leva a procurar o bem-estar do outro, a considerar o outro. E aí é isso que nós precisamos buscar a cada dia. Então quando a gente considera o outro, a gente preocupa, a gente ora, a gente dá um telefonema, a gente dá um alô. Se a pessoa liga, a gente recebe com um sorriso, com alegria no coração. A gente aprende a amar as pessoas, não ter ódio das pessoas. Tem gente que tem ódio das pessoas. Isso na igreja, infelizmente. Mas isso não é a atitude de alguém que considera alguém. Isso é a atitude de uma mente egoísta, de uma mente contaminada pelo pecado. Aí as pessoas às vezes disfarçam isso nas atitudes do outro, mas Jesus não impôs condições para que a gente ame. Você deve amar o seu próximo só se ele tiver uma atitude correta. Se ele aprontar, você tem que odiar. Não existe isso na Bíblia. A atitude de considerar, de amar os adultos é de forma incondicional que o Senhor coloca na sua palavra. E às vezes nós fazemos o contrário. Mas andar na presença do Senhor é essa demonstração para com o próximo. Por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, ele escreve dizendo que como que a gente pode amar a Deus que a gente não vê, se a gente não ama o irmão que a gente vê? Então como que eu posso viver na presença do Senhor e dizer que amo o Senhor, se aquele que está do meu lado, que é o meu irmão em Cristo, eu não amo, eu não o considero? Percebeu a dinâmica desse relacionamento? A minha atitude para com o meu irmão, com o meu próximo, com aqueles com quem eu relaciono, é que vai ditar, que vai mostrar qual é o meu relacionamento com o Senhor da glória. Percebeu a diferença? E aí nós temos que atentar para essa realidade, que muitas vezes nós fazemos o contrário, mas Deus espera que a gente coloque isso em prática em nossas vidas. Então eu preciso aproximar do Senhor com esse coração sincero, com
uma esperança inabalável, isso jamais pode ser confundida, é confiança total, incondicional, e essa consideração para com o próximo. O reino dos céus não tem lugar para o egoísmo. O reino dos céus precisa ser caracterizado pelo altruísmo, ou seja, eu não exijo para mim, eu dedico para o outro, e assim nós vamos formar chama como quiser, um círculo, uma corrente, isso, viciosa, onde a gente vai abençoando uns aos outros. Você abençoa o outro abençoa o outro, vai abençoando o outro, até que essa bênção chegue em você. Quando a gente é egoísta, a gente não consegue fazer essa corrente, esse elo de comunhão, de bênção uns para com os outros. Mas na presença do Senhor, a ética do reino dos céus funciona dessa forma. Quando a gente aprende a viver em comunhão uns com os outros, para nos estimular ao amor e às boas obras. Você só pode amar e fazer coisa boa para o outro se você o considerar. Se você odeia, o despreza, o humilha, o abandona, você não tem espírito interior para poder fazer alguma coisa para abençoar aquela pessoa. Mas quando a gente considera, no sentido aqui que o autor da carta aos Hebreus está dizendo, nós aprendemos a fazer alguma coisa para o outro, a abençoá-lo, a abençoar as pessoas que nos rodeiam. Então pense nisso. Esse é o desafio que o Senhor faz na sua santa palavra. E aí, o versículo 25, ele deixa aqui uma outra característica dessa aproximação da presença, à presença do Senhor. Ele diz assim: olha, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais como vedes que o dia se aproxima. Então, irmãos, isso é outra característica. Então, primeiro, nós devemos aproximar com sincero coração, devemos guardar a confissão da esperança, devemos considerar uns aos outros, não é isso? E não deixar de congregar, como é costume de alguns. Você já observou, nesses tempos de pandemia, nós estamos vendo quão importante é congregar. Aqueles que zeram por isso, tem uns que não estão muito preocupados com isso. Aquela turma, tem os mensalistas, os semestralistas, que vão à igreja de 6 meses, vão à igreja de mês em mês, vão só ao final de semana, não estão preocupados com isso. Mas aqueles que estão preocupados em promover a comunhão, a gente vê assim, como que a gente está sentindo falta dessa congregação, de abraçar uns aos outros, de olhar olhos nos olhos, de conversar um com o outro ali, de dar um aperto de mão, de saber as novidades ali, de compartilhar um com o outro. Então nós vemos que quando isso faz falta, alguns, até de forma sincera, têm se sentido desanimados, porque porque a gente não está tendo essa oportunidade de congregar, de estar juntos. Mas é nessa hora que a gente tem que manter firme, a gente não pode desanimar. É na hora da luta que a gente tem que manter firme e perseverante, que Deus vai nos dar a vitória, mas apenas para nos lembrar que a gente não pode deixar de congregar. Muitas vezes alguns de nós estão reclamando hoje, quando a gente tem a oportunidade, a gente não congregou, e agora a gente está vendo quanta falta faz. Então essa é a característica, não é isso? Ele está dizendo assim, como é costume de alguns. Então naquela época primitiva, ou seja, da igreja apostólica, da época dos autores, dos apóstolos, já tinha aquela turma do deixa disso, aquela turma que não queria saber nada, não ia à igreja de vez em quando, não estava nem aí. Já tinha esse povo aí, não é? Como tem hoje. Mas aqueles que a exortação da palavra do Senhor é que a gente precisa congregar, precisa estar junto. Por quê? Aí diz, façamos admoestações uns aos outros, porque o dia se aproxima. A admoestação é uma palavra de correção, de ajuda ao outro. É uma palavra de alerta, não é uma palavra de crítica. Ele está vendo que a pessoa está indo no caminho errado, a gente chega e dá um toque. Não é uma crítica, não é uma correção, não é uma repreensão. A admoestação é aquela palavra carinhosa e cuidadosa de alguém que está vendo claramente que eu estou indo no caminho errado, mas chega e me dá um toque, cheio de amor, mostrando, não vai por esse caminho, isso aí vai te levar para um lugar que não vale a pena. E aí nós temos que atentar para essa realidade que nós vivemos, amados. Não há possibilidade de um cristão levar a vida cristã sozinho, da gente caminhar sozinho. As lutas são muito grandes, o inimigo se levanta de todas as formas, por isso que nós não podemos deixar de congregar. E aí, promover essa comunhão tem que partir de mim. Eu não posso esperar que o outro promova, eu que tenho que ir. E aí sim, nós vamos estar juntos.
Então eu preciso congregar, eu preciso estar junto com meus irmãos. Nós precisamos estar juntos com os outros para quê? Para a gente admoestar uns aos outros, para a gente orar. Às vezes nós vamos à igreja e nós estamos com algum propósito, a gente ouve uma palavra, a gente ouve uma ministração, aquilo muda completamente a visão nossa daquilo que a gente ia fazer. Aquilo é um direcionamento que Deus nos está dando. Às vezes nós chegamos à igreja, o irmão dá um toque de mão no ombro da gente, ou o irmão diz uma palavra, apenas é que serve para mudar a nossa orientação, a nossa semana, o nosso astral, a nossa disposição interior, porque é o Senhor usando aquilo ali, um mistério divino para poder nos ajudar nessa caminhada. Mas se a gente não congrega, se a gente está separado, a gente vai ter que lutar sozinho. E aí, a palavra de Deus sempre nos mostrou que o povo de Deus é sempre uma comunidade. Ainda que alguém vá para lugar distante, mas tem uma comunidade sustentando. Não tem o caso dos missionários. Às vezes os missionários vão para terras distantes. Há missionários que iam para determinadas regiões. Hoje as comunicações estão mais fáceis, o acesso é mais fácil, mas no século, aí a época da Idade Média, a época da Reforma, lá 2, 3 séculos atrás, as coisas eram mais difíceis. Então os missionários saíam, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada disso, né? O telefone celular, ia para terras distantes, não tinha os aviões, às vezes tinha que ir de navio, levava 6 meses de viagem, um ano, talvez não conseguia nem voltar mais à sua terra natal, como aconteceu com muitos. As pessoas ficavam ali sozinhos, isolados, pregando o evangelho para aqueles povos distantes, mas sabiam que a igreja estava com eles ali orando, intercedendo por eles, comunicando à medida possível, mesmo que não comunicasse de maneira real, física, material, mas espiritualmente estavam comunicando com eles. Eles sabiam que tinha uma igreja, então estavam comungando, congregando. A distância, as circunstâncias para ouvir aqui, como hoje, as circunstâncias nos isolam, nos separam uns dos outros. A gente não está podendo reunir a igreja do Senhor, mas nós sabemos que nós estamos juntos, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, fortalecendo uns aos outros, animando uns aos outros. Aí agora tem que partir de você. Se você não quer, você vai ficar sozinho, vai ficar sozinho. Tem que partir de cada um de nós. Isso, mas a exortação da palavra do Senhor é que a gente não deixe de congregar, que a gente busque esse compromisso de estar na presença dele, para que assim nós possamos fortalecer uns aos outros nesta caminhada. Então, amados, nós temos aqui essa perspectiva, isso o autor coloca aqui, essas características que nós devemos ter, para que assim nós possamos habitar na presença do Senhor. Então você e eu precisamos ter ousadia, você e eu precisamos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos, que Jesus abriu o caminho através do seu sangue, do seu sacrifício daquela cruz, trazendo-nos a salvação. Agora, através da santificação, nós vamos chegando cada vez mais à presença do Senhor. Mas aí depende de mim, aí depende de você. Nós precisamos. Aí ele deu aqui essas características que evidenciam que nós estamos de fato chegando cada vez mais no Santo dos Santos, ou seja, na presença do Senhor, ou seja, a aproximar com sincero coração, guardar firme a confissão da esperança, considerar uns aos outros e não deixar de congregar. São práticas do dia a dia que, ao fazê-las, nós estamos então genuinamente aproximando cada vez mais do Senhor e andando na presença dele. Esse é o desejo do Senhor para nós, e esse é um privilégio que nós podemos ter, que faz muito bem a mim, a você, a todos nós. Então eu queria concluir essa mensagem com oração e pedir a você que você puder fechar os seus olhos nesse momento. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. O Senhor é tão bom, Ele faz coisas tão preciosas por nós. Às vezes a gente não consegue perceber, às vezes a gente tem as dificuldades que são próprias de nós como seres humanos, na verdade, os momentos de fraqueza, os momentos de decepção, mas Deus releva tudo isso e continua sendo fiel e dispensando o teu amor grandioso para conosco. Então feche os seus olhos, vamos orar, vamos agradecer nesse momento, que Ele continue nos sustentando, nos fortalecendo. Nosso Deus e nosso amado Pai, nós agradecemos ao Senhor o teu cuidado conosco, agradecemos ao Senhor a tua direção, agradecemos ao Senhor, a Deus, a tua orientação e também, Senhor, como fomos lembrados nesta noite, a liberdade que nós temos de chegar até a tua presença.
Senhor, tem misericórdia de nós. Não nos deixe vacilar, ó Deus, nessa caminhada que o Senhor nos propôs por intermédio de Cristo Jesus. Mas que de fato haja em nosso coração essa sinceridade daqueles que querem te adorar em espírito e em verdade. Que quanto à nossa esperança em Cristo Jesus, a nossa esperança em nosso tesouro está nos céus, ela seja de fato inconfundível e inabalável. Que nós possamos aprender, ó Deus, a considerar uns aos outros, a reconhecer o outro como alguém muito especial, criado à imagem e à semelhança do Senhor, que tem qualidades preciosas, e sermos bênçãos uns para os outros, e promovermos de fato, ó Deus, essa comunhão ao congregarmos cada vez mais frequência, procurarmos fazer a nossa parte para estarmos juntos, para celebrarmos a glória do Senhor em comunidade. Tem misericórdia de nós nesses tempos de pandemia, nesses tempos de crise, mas que não nos deixe desanimar, Senhor. Um número significativo de irmãos e irmãs tem fraquejado, tem desanimado, mas, ó Deus, tem misericórdia de nós. Fortaleça-nos, que é nesses tempos de crise é que nós precisamos muito da força que o Senhor nos dá através do Teu Espírito Santo habitando em nós. Tua palavra diz que nos momentos de fraqueza que nós nos mostramos fracos, é porque verdadeiramente nós somos fracos. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a enfrentar essa crise tão terrível pela qual nós estamos passando, mas que possamos ir em frente, olhando firmemente para Jesus, na certeza da vitória, para a glória e honra do Senhor. E é no nome de Jesus, nosso Salvador, o nosso Senhor, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.
Bem, amados, chegamos ao final do culto desta noite. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor por esse privilégio que nós tivemos de celebrar o nome do Senhor através dos cânticos que aqui foram entoados. As letras desses cânticos, na verdade, são as versões musicadas da palavra do Senhor, das promessas do Senhor. E o desejo do nosso coração é que as promessas aqui expressas desses cânticos desta noite possam ser uma verdade em sua vida, em sua família, te fortalecendo sempre na sua caminhada com o Senhor. E a palavra que Ele trouxe aos nossos corações, certamente a providência do Senhor para nos alimentar, para que tenhamos uma semana abençoada, uma semana abençoadora, não é verdade? Porque aí nós vamos estar sendo a bênção do Senhor para aquelas pessoas que nos rodeiam, mas com quem nós convivemos no dia a dia. Então nós vamos agora orar, agradecendo ao Senhor por tudo isso que Ele nos concedeu durante este culto, e depois nós vamos encerrar com a bênção e com amém. Se você puder fechar os seus olhos, aí onde você estiver, faça isso nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor. Nós temos N motivos para sermos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Então vamos nesse momento demonstrar a nossa gratidão a Ele. Senhor, louvado seja o nome do Senhor pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado conosco. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem uma atenção muito especial e pessoal com cada um de nós. O Senhor conhece todas as nossas necessidades, os nossos anseios mais profundos da alma, as nossas frustrações, as nossas decepções, bem como também as nossas vitórias, os sucessos em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Senhor, para que em qualquer uma dessas circunstâncias nós tenhamos sempre um coração grato ao Senhor, um coração cheio de esperança, de expectativa, uma convicção inabalável de que o Senhor já tem preparado para nós aquela vitória que é a que de fato vale a pena, porque é a consumação da obra salvadora em Cristo Jesus, onde nós vamos desfrutar por toda a eternidade. Pedimos ao Senhor que visite cada lar, cada família, nesses tempos tão difíceis, Senhor, de tantas incertezas, de tantas tragédias, tantas dores, tantas angústias, mas sabemos que a graça do Senhor nos basta. Por isso, pedimos ao Senhor que tenha misericórdia, mesmo nesses tempos difíceis, nesses tempos de vales sombrios, causados por essa pandemia e pelas outras realidades da vida que muitos de nós têm que conviver, mas mesmo nessa situação, a gente tem a graça do Senhor de poder enxergar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e compreender os desígnios do Senhor para as nossas vidas. Abençoe cada família, cada irmão, cada um daqueles que estão sintonizados conosco nesta noite, e ajuda-nos para que possamos ir em frente, Senhor, e vencer essa batalha tão desafiadora que é essa pandemia que nós estamos enfrentando. Fica ao Senhor conosco. Mais uma vez nós suplicamos tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as ternas consolações, a comunhão plena do Espírito Santo estejam convosco, com todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.